Bem-vindo a mais uma história de empreendedor com Conceição e hoje a história é de Alzemiro Santos. Ele é terapeuta. Gente, que honra, hein? Ter um terapeuta aqui para ajudar a gente, os empreendedores. Vamos conhecer a história dele? Tudo Vamos, bem, Alzemiro? tudo ótimo. Alzemiro, me conta como você chegou a essa carreira linda e maravilhosa que ajuda tanta gente. Bom, hoje eu participo de um trabalho, né, numa igreja local, onde eu congrego. Eu cheguei nessa igreja como um dependente químico, Sim. né, e dentro desse universo, lá eles têm um trabalho de terapia em grupo, onde a gente faz atendimento para algumas pessoas, né, ajuda pessoas com dependência química, famílias que têm essa dificuldade, tem pessoas na família que passam por esse processo, que a gente chama de carinhosamente de codependentes, Sim. né? E ajudando também crianças que estão dentro desse ambiente, que de alguma forma passam por esse processo traumático diante de um cenário muito aversivo, né? Que corresponde ali pela decisão dos pais, enfim, de fazerem uso das substâncias. Sim. Eu cheguei lá dentro desse projeto também como dependente, né? E fui me tratando, e eles dão oportunidade pra gente, de alguma forma, e se integrando na equipe de apoio e ajudando as outras pessoas, também se trata de um reforço positivo. Com o tempo, né, a pessoa que era líder, que era o pastor, ele assumiu uma igreja. Sim. E aí colocaram lá como líder, né? Hoje eu sou líder do projeto Celebrando a Vida, né, que fica na igreja dele aqui em Paulista. E a partir daí começou o meu desejo, de fato, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Sempre procurei aconselhar, de ajudar as pessoas a saírem de uma situação complicada. E a partir dali, eu não tinha terminado meus estudos. Sim. E através desse ministério, a minha vida começou a mudar, porque eu falei, poxa, eu preciso terminar os meus estudos, né? Antes de eu ser terapeuta, eu tinha uma empresa de distribuição de produtos químicos, né? Eu fazia entregas e tal, produzia, enfim. Só que meu coração não ardia por isso, né? Eu fazia por uma necessidade financeira de poder sustentar minha casa, né? As minhas contas, a minha família, enfim. Aí eu decidi, em 2018, terminar os meus estudos, onde eu fiz uma prova do governo, né, que se chama INSEJA. Sim. Concluí o meu ensino médio, né, que eu tinha parado de estudar há mais de 20 anos longe da escola, pra você ter uma ideia. Em 2018, fiz o curso e, assim, tinha uma vozinha gritando dentro de mim, falando assim, você vai entrar na psicologia. Olha que bacana, gente. Um dependente químico, hoje ele tem o consultório dele. Então, o que eu falo? Bateu, ardeu, borboleta no estômago, é para você. Vai em frente. E a história do Miro, do Alzemiro, que eu já adotei como Miro, é uma história bacana. Escuta, vê o que seu coração quer. Um dependente químico, olha onde ele está hoje. Continua, Miro, que tá. Olha que interessante. E aí chegou em 2018, eu fiz a prova, né, passei. Em seguida eu já entrei na faculdade de psicologia. Eu fui com a cara e com a coragem, não fiz Enem, não fiz nada. E aí logo em seguida veio a pandemia. Aí eu comecei a ter que estudar online, aquela coisa toda. Teve uma dificuldade enorme, né? Enfim. Só que eu sempre tive um pensamento, né? Porque dentro do projeto eu sempre aconselhei muitas pessoas. E dentro do projeto a gente tinha uma visão espiritual. Sim. E eu comecei a identificar muitas questões que eram de origem físicas, emocionais. E por essa razão eu falei, não, eu acho que eu preciso de fato aprender sobre como o ser humano funciona. Por isso eu entrei na psicologia. Porém, eu também tinha um desejo de não esperar por 5 anos para decidir o que eu ia fazer da minha vida. Ah, vou esperar a faculdade acabar, 5 anos, para eu falar, não, agora eu vou atuar nessa área. Porque a psicologia tem muitos braços, ela tem muitas áreas de atuação, tem organizacional, tem hospitalar, tem educação, tem trânsito, tem clínica, enfim, tem organizacional, tem muitas áreas. Então, eu tinha convicção que eu queria clínica. Então, por isso, eu comecei a buscar cursos que me capacitaram para ser hoje um terapeuta. Né? Então, assim, hoje eu já atendo há 3 anos como terapeuta. Eu trabalhei todo esse período como terapeuta online, né? Esse período de pandemia, né? Uma época que foi muito difícil emocionalmente para as pessoas. E as pessoas precisavam mesmo, né? Exatamente. Então eu fiz um curso de análise corporal, fiz um curso de PNL clínica, fiz um curso da TRG, que é uma terapia de reprocessamento generativo,
fiz hipnose clínica. Então eu tenho algumas formações que me capacitaram a exercer a função de terapeuta. Eu estou indo para o 10º semestre de psicologia, então no fim do ano eu já me formo. Olha, parabéns. Né? Pra você ver, né? Depois de tanto tempo, né? Sim. E aí, é assim, o que dá para ver é que os sonhos se realizou e está realizando cada dia mais na sua vida, não é? Verdade, exatamente. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a psicologia, foi ela que me escolheu. Porque todos os dias eu sempre tive um pensamento, eu sempre pensei dessa forma, é como eu me intitulo, um agente de transformação de vidas. Esse lugar, esse consultório, tanto online, eu tenho hoje pacientes na Espanha, tenho paciente em Portugal, tenho paciente no Rio de Janeiro, em Minas, na Bahia, tenho pessoas em outros lugares, e isso me capacitou de uma forma para que eu levasse para essas pessoas o quê? Um conhecimento, mas para tirá-las do nível de dor que elas estavam vivendo. Hoje, como terapeuta, que eu ainda sou, né, no fim do ano eu me torno um psicólogo, e tem outros projetos aí que eu estou lançando, eu entendo que o meu chamado, né, a minha existência, ela foi caminhando para a transformação da vida das pessoas. Né? Eu tive minha vida transformada porque um dia alguém parou e investiu tempo em mim. Sim, verdade. Né? Então hoje, por que não fazer disso a minha profissão? Então hoje, trabalhar com psicologia para mim não é um fardo, não é um peso, muito pelo contrário. Eu sinto muito prazer. Né? Então quando eu decidi fazer um curso, por exemplo, poxa, eu vou fazer uma faculdade, são 5 anos, eu não tinha muito tempo para perder, eu falei, eu não posso investir 5 anos da minha vida para fazer uma coisa que eu não vou usar. Sim. Então eu pensei, o que eu faria que eu posso fazer até quando eu ficar velhinho? Psicologia, ser um psicólogo. Sim, gente, ele trabalha com humanidade, ele humaniza, ele traz, ele resgata o outro. E isso é bom. E para vocês que têm medo de empreender, Mírio também tem como trazer isso, tirar isso de dentro de vocês, não é verdade, Mírio? Olha, o medo, ele é essencial. Sim. Porque o medo ele vai te trazer a prevenção, de você saber onde você está pisando. A minha área, eu trabalho muito com medo. Ai, gente, com medo. Então pega essa. Vai com medo mesmo. Sim. Porque, na verdade, no início, você começa, você ainda não, você deseja chegar a um destino. Sim. Mas que até a chegada do destino existe um processo. E é no processo que você cresce. É no processo que você amadurece. Né? Quando eu iniciei o curso de psicologia no meu primeiro mês, no meu primeiro semestre, eu queria sair correndo de lá. Eu lembro que meus professores falavam termos que eu tinha que anotar num caderno, pesquisar no Google, porque eu não sabia o que eles estavam falando. Eu falei, meu, isso aqui não é para mim. Só que uma chama acendia e falava, não, você vai ajudar pessoas, você vai ajudar pessoas, você vai ajudar pessoas. Então esse ano, chegar no final do curso e poder levar para essas pessoas, né, um conhecimento, né, de transformação também, não só, né, no projeto no qual eu sou líder, né, e eu hoje continuo no projeto, né, hoje eu sou pastor auxiliar na minha igreja, né, a gente exerce um pastoreio junto com o nosso pastor Marcos, com a pastora Nivalda, que também a minha pastora é psicóloga, né, e também contribuiu positivamente para que isso fomentasse no meu coração. A grande realidade é que o projeto Celebrando hoje, ele transforma vidas de uma forma espiritual. Hoje eu posso não só levar para essas pessoas o conhecimento espiritual, mas eu também posso levar o conhecimento técnico. Experiência de vida também. Experiência de vida de alguém que saiu. E seu, né? Sua sim, vida. sim. A minha família, eu e a minha esposa, nós somos líderes do projeto. Né? Então, assim, o caminho que nós estamos trilhando, eu não sei onde o Senhor vai nos levar, né? Eu não sei exatamente. Eu sei que vai vir agora o CRP, eu não sei o que vai acontecer depois. Eu tenho muitos projetos, mas eu preciso aguardar para ver aquilo que o universo, que o Senhor vai nos caminhar. Né? Mírio, eu vejo que você tirou de uma dor sua e fez a sua profissão para ajudar outras pessoas que têm a mesma dor. Eu sempre uso essa fala. A sua dor de hoje é o seu ministério de amanhã. Então, assim, eu acho que o correto é você mostrar às pessoas as suas cicatrizes. Eu gosto da ambivalência da cicatriz. Sim. Ela te traz 3 vertentes muito importantes, que ela diz, aqui doeu, aqui sarou e aqui ensinou. Olha, gente, é pra vida essas palavras, é pra vida. Então, assim, a cicatriz ela tem essa finalidade.
Né? Então, se você olhar para uma cicatriz, quando você toca nela, você não sente mais dor. Você sabe que ali doeu algo. Né? E o processo de cura te ensinou algo. Né? E a grande verdade é que a superação, ela vem diante de um conflito. Né? Eu sempre costumo dizer que você aprende muito mais no dia da dificuldade do que no dia da felicidade. Verdade. A felicidade você desfruta, mas o dia da dificuldade te faz aprender. Você desenvolve, você amadurece. Né? Te faz levar você para um outro lugar, para um outro nível. Né? E hoje eu estou aqui com outros projetos, com um monte de pós-graduação que eu quero fazer. Né? Enfim, eu estou muito feliz, cansado. TCC, gente. Ai, Jesus. Não é fácil, mas também não é difícil, né, Miro? Se você colocar no seu coração é aquele propósito, é o que você quer, como meta, como realização de sonhos. Só existe uma pessoa capaz de parar você. Sim. Você mesmo. Sim, a gente mesmo. Tá vendo, gente? E eu sei que aí do outro lado tem pessoas com vontade de realizar os sonhos, mas tem medo, não sabe como. E essas histórias que tem aqui no canal é para vocês. Olha a história do Miro. Aldemiro. Alzemiro. Ó, gente, tô tão emocionada que até esqueço o nome, mas tudo bem, é uma história maravilhosa. Sim. Já apelidei carinhosamente de Miro. Pode me chamar. Né? Porque eu tô emocionada com a história dele. Quando eu convidei para contar a história, ele falou assim, eu tenho muita coisa para falar. E não sabia que era uma história tão linda. Tão linda. Continua. Você sabe que eu costumo dizer sempre para as pessoas o seguinte, que você vai passar por fases na sua vida e todas elas vão deixar uma marca em você. Sim. Eu empreendi muito na minha vida. A minha vida inteira eu fui vendedor. Conheci o telemarketing com 15 anos de idade, minha primeira profissão. Trabalhei numa empresa, não ganhei muito dinheiro naquela época. Depois de um tempo eu fui supervisor. Depois de um tempo eu abri a minha empresa de telemarketing. Eu trabalhava com assinaturas do Jornal Estado de São Paulo, das revistas da Editora 3. Ganhei muito dinheiro naquela época, mas por uma questão de imaturidade a minha empresa faliu. Depois disso, eu comecei a trabalhar com os produtos químicos, e foi o que me sustentou durante esse tempo. Sim. E assim, é um trabalho muito braçal, um trabalho muito cansativo em si. Minha família trabalha com isso até hoje, mas o meu coração nunca ardia em estar ali. Sim. Né? Alguma voz que estava dentro de mim dizendo, esse não é o seu propósito. Né? E foi onde eu vi uma frase que gosto. As frases falam muito comigo, eu gosto muito de frase. E teve uma frase que falou assim, o dia que você descobrir, começar a fazer algo que você está disposto a morrer por aquilo, você nunca mais vai precisar trabalhar. Olha, gente. Né? Então assim, quando eu acredito no que eu faço, e ainda hoje eu falava para minha esposa, uma das coisas que eu mais ouço nesse sofá aqui é, Miro, você transformou a minha vida. Miro, você salvou a minha vida. Miro, você me ajudou a mudar a minha vida. Você me ajudou a recuperar meu casamento. Miro, você devolveu a minha saúde. Então assim, esse é o meu verdadeiro pagamento, não é a questão financeira. O dinheiro ele vem, é um recurso para você custear algumas coisas, enfim. Mas o maior pagamento no meu trabalho hoje é o que eu vejo do meu paciente a nível de transformação. Sim. Do quanto ele saiu do estado que ele está e aonde ele está chegando. Devolver uma pessoa com uma vida saudável, com inteligência emocional, uma pessoa que vai assumir o controle das suas decisões, uma pessoa que vai conseguir se manter saudável, né? Equilibrar tanto fisiologicamente, com a ajuda dos psiquiatras, da medicação, mas também do processo interventivo que nós fazemos dentro do processo terapêutico. Isso é fundamental. Né? Então, assim, eu acho que você, para começar a empreender na sua vida, primeiro passo, uma das coisas que as pessoas precisam entender, elas precisam se conhecer. A pessoa precisa se conhecer. Quais são as minhas habilidades? Aí tá entrando o psicólogo, o terapeuta aqui para falar com você agora. Já tá? dando dica, né? Tá Pega dando a visão. dica. A verdade é que a gente precisa parar um momento e falar assim, será que o que eu faço hoje tem a ver comigo? Por exemplo, eu faço um trabalho que exige que eu seja comunicativo, mas eu não sou comunicativo. Eu faço um trabalho que exige que eu seja proativo, mas eu não sou proativo.
Tem um trabalho que exige que eu tenha ideias, mas eu sou uma pessoa de poucas ideias. Eu estou num trabalho que me exige execução, mas eu não tenho essa habilidade de muita execução física. Eu uso a cabeça. Sim. Uma das minhas formações se chama-se análise corporal. O que é análise corporal? Análise corporal é a capacidade de eu olhar para uma pessoa e saber com quem eu estou falando. Como ela pensa, quais são as habilidades dela, quais são as dificuldades que ela possui, como ela funciona no dia a dia dela. Que bom, depois vai falar a minha, tá? Minha Fala com análise. ela prazer, né? A análise corporal, ela permite que eu analise uma pessoa sem ela precisar abrir a boca. Então, uma das coisas que eu começo a decifrar a pessoa, ela fala, mas como é que você sabe tudo isso de mim? Parece que eu sou um mago. Ah, que bacana. Mas não é. É uma ciência. Né? É uma ciência. E essa ciência, ela me ajuda a ajudar os meus pacientes a se encaixar. Por exemplo, dentro de um trabalho, ele tem aptidão para a execução, mas colocam ele para fazer uma situação burocrática. Essa pessoa não vai funcionar. Se você coloca uma pessoa que ela tem muito emocional e dentro de um ambiente que ela vai ter ali cobranças, um ambiente aversivo, ela vai travar. Existem pessoas que têm um perfil de liderança e você coloca essa pessoa para fazer um trabalho escondidinho lá no almoxerifado. Ela não vai virar, ela não vai funcionar. Certo, né? Não vai. Por exemplo, terapias de casais que eu faço aqui. Uma das maiores dificuldades que eu tenho com os casais é o quê? Por que as pessoas se divorciam? Você já parou para se perguntar por que as pessoas se divorciam? Não. Eu vou te dizer. Pega aí, pega as dicas. As pessoas se divorciam porque elas não conhecem o outro, como o outro funciona. Mas, Miro, não é no meu casamento, vamos lá, não é medo de machucar outra pessoa ou meu receio? Porque tem gente que tem receio de perguntar ou prestar atenção que está acontecendo algo, aí quando for falar com o seu parceiro, ele não fica nervoso, não começar uma briga? Então, eu sempre falo que as melhores conversas que você vai ter com o seu cônjuge é fora da zona de conflito. Qual é a zona de conflito? Se eu estou falando de dinheiro na hora que eu estou pagando as contas, a gente vai brigar. Se eu vou falar de sexo na hora que eu estou fazendo sexo, acabou, não vai ter sexo. Não vai ter. Vocês vão brigar. Entende? Verdade. Se a gente vai falar de filhos, no momento que eu estou brigando com os filhos, você vai ter problema. Então as melhores conversas que você vai ter para resolver a situação é fora daquela zona de conflito. Sim. Então se eu tenho que falar de dinheiro, eu não tenho que falar de dinheiro quando eu estou pagando as contas. Eu tenho que falar, vamos sentar agora e vamos falar sobre a nossa vida financeira. Nós não vamos pagar nada hoje. Vamos falar o quanto você gasta, o quanto eu gasto, o quanto nós temos de renda, o quanto essa casa produz de renda, o quanto nós vamos pagar e quanto vai sobrar, qual é a real necessidade da casa. Quando a gente vai falar de filhos, a mesma coisa. Quando eu falo da maneira de funcionar, é assim, vou te dar um exemplo. A pessoa ela tem um traço quente. O que é um traço quente? Ela é impulsiva, ela é proativa, ela consegue, ela é uma pessoa que ela não guarda nada, ela já põe para fora o sentimento que ela tem. E tem uma pessoa de um traço frio. Essa pessoa do traço frio, ela te ama da mesma maneira, só que ela ama da maneira dela. Então é aquela pessoa que você fala, meu amor, eu te amo, você é minha vida. Ele fala, também te amo. Seco assim. Ele tá expondo, pra ele é um eu te amo. Eu te amo. Mas pra você é te amo. Só isso? Só que o que é isso? Dessa maneira. O que quer dizer isso? Ele tem uma maneira de funcionar. Ele não é uma pessoa que vai chegar tendo muitos amigos. Ele não vai chegar num ambiente e vai se relacionar com as pessoas com muita facilidade. Vai ser uma pessoa de poucos amigos. Então a grande verdade é que o meu trabalho é fazer o seguinte, olha, ele funciona desse jeito. E você funciona desse jeito. Quando você começa a respeitar como o outro funciona, sabe o que acontece? Encaixa. Dá certo. Porque aí eu não entro na sua área, você não entra na minha, você entende que às vezes eu vou querer ficar sozinho ali, na minha caixinha e tal, com as minhas ideias, e de repente você ser proativa, fazer as coisas que eu tenho para fazer. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer muito para meus pacientes. Mais uma, hein? Olha só, qual é o pior lugar do mundo para você estar? O meu eu nem sei mesmo. Ela sabe. O pior lugar do mundo para você estar se chama o lugar do outro. Olha, gente, eu não sabia. Olha, quantas coisas boas
estamos aprendendo aqui hoje. Verdade. É uma aula, que não é nem uma entrevista, está sendo uma aula. Me identifiquei agora com o meu casamento, me identifiquei, porque os dois são essas mesmas pessoas que você acabou de falar. Sim. Um é frio e outro é quente, eu sou o quente. Eu aprendi, Miro. E olha que interessante, por que o lugar do outro é tão difícil de se estar? Porque você sempre vai avaliar o outro a partir do seu ponto de vista. Sim. Deu certo para mim, tem que dar certo para todo mundo. E ninguém é igual a ninguém. Então, se eu tenho um traço frio, como é que eu vou me comparar a você? Tem razão. Se eu funciono de uma maneira diferente. Então, por que os consultórios de terapia estão lotados? A gente precisa parar um momento e pensar. Existe uma diferença muito grande sobre opinião e sobre direção. Opinião você tem de qualquer pessoa, de um amigo, de um primo, de um parente. Ou, na minha opinião, você poderia fazer assim. Mas a verdade é, ela se enquadra no mesmo problema que você? Dificilmente. Mas ela está, de uma forma positiva, tentando te ajudar. Só que o terapeuta, o psicólogo, ele vai olhar isso de uma forma um pouco mais fria. Ele não vai te dar uma opinião baseada nele, ele vai te dar uma direção a partir do que você está trazendo. Sim. É onde você consegue sair do problema. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente precisa entender o seguinte, não é o que eu vou sempre numa contramão, não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Né? Hoje uma das áreas que está crescendo muito, e fica aqui a dica para você, uma dica de milhões. Mais uma. Para você que quer ganhar muito bem. Tem alguém que quer ganhar muito bem? Vou te dar uma dica muito boa. Você pode agora começar um curso e daqui 4 anos você está ganhando em torno de 18 a 20 mil reais. Pega a caneta e o papel, hein? Vai fazer um curso de fonoaudiologia. Um curso de terapia ocupacional. Com o boom do autismo, sim, está precisando muito desses profissionais. É verdade. De psicólogos com pós-graduação em neuropsicologia, para poder laudar essas crianças e fazer com que essas crianças tenham um bom funcionamento. Então, a fonoaudiologia é uma área que está pagando muito bem e não tem profissional no mercado. Terapia ocupacional hoje, um terapeuta ocupacional ganha em torno de 18 a 20 mil reais por mês. O SUS está pagando hoje 16 mil reais para um profissional como esse e não acha no mercado. Ô Miro, mas também eu posso abrir meu próprio consultório? Pode, você pode, porque você vai ter uma demanda diária desses cursos, dessas áreas profissionais, de 30 horas semanais. Sim. Você pode muito bem atender a demanda profissional lá no local, ter o seu consultório para você poder exercer a sua profissão também. Dá para, como se fala, conciliar os dois. Dá, com certeza. A maioria faz isso. Sim. Quando não trabalham em 2 locais diferentes. Sim. Olha, gente, é dica de milhões. Dica de milhões. De milhões. E eu vou pedir pro Miro, como todos os vídeos, desculpa Miro, mas já ficou íntimo demais, mas vai ser Miro. Ele vai deixar uma mensagem aqui para vocês, gente, depois dessa aula toda, porque foi uma aula. Eu, Conceição, tô saindo aqui, sim, olha, extensa, sabe, de tanto aprendizado que eu tive hoje aqui em poucos minutos, né, Miro? Sim. Em poucos minutos. Agora deixa esse recado para quem está do outro lado e tem medo de empreender, e tem medo de colocar os sonhos para frente. O medo, assim como o elogio, sim, ele pode, o medo pode te parar, mas o elogio também pode. Essa é a grande verdade. Todos nós precisamos entender que o local desejado, o sonho de vocês está nas decisões que você não toma. Há muito tempo você já deve ter uma direção sobre como você deve fazer, mas muitas vezes você está parado com medo, né? Porque alguém, né, chegou em você e falou algo. Entenda, o sonho foi feito para você, foi dado para você, a visão foi dada para você. Então espere que as outras pessoas também sonhem junto com você. Né? A persistência e a disciplina te leva ao local desejado. Procure sempre ter, para você empreender, busque o conhecimento técnico sobre o que você vai fazer, mas lembre-se, apenas a teoria sem prática, ela não te leva a lugar nenhum. Não basta um médico, ele pode cursar medicina durante 8 anos, 10 anos, mas se ele não tiver a prática, o ensino dele não tem validade. Um psicólogo, ele pode estudar 5 anos de psicologia, se ele não tiver a parte prática, ele também não vai chegar muito longe. Então tudo que você fizer,
procure a parte teórica, mas se espelhe em quem deu certo. Sim. O problema é que muitas vezes as pessoas param em quem deu errado. As pessoas tendem a olhar e ouvir quem deu errado. E acha que vai dar errado também. E acha que vai dar errado também. E isso não se aplica, né? Agora, como terapeuta, dizendo para você aqui, entenda isso. O seu corpo vai gritar as emoções que você silencia, né? Dinheiro emocional, trabalho emocional, casamento emocional, crescimento é emocional, né? Eu costumo sempre falar para todos os meus pacientes, o lugar que você passa mais tempo durante o dia é na sua cabeça. E se a sua mente não estiver bem, ela estiver doente, comprometida com medo, traumas, com fobias, com crenças limitantes, isso tudo vai comprometer as suas decisões. Entende? Então, cuide da sua mente, cuide da sua saúde. Primeiro, a sua vida emocional. E você vai ver a sua vida espiritual, a sua vida física, produzir frutos e vai te levar ao local desejado. Olha, gente, é de milhões mesmo. Miro, deixa suas redes sociais. Ok, vamos lá. Meu Instagram é terapeuta terapeuta.alzemiro Santos, né? Instagram, TikTok, tá tudo por isso. Ó. A terapeuta Alzemiro Santos. TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, você consegue me localizar. Miro, eu quero te mandar um e-mail. Ó, meu e-mail é alzemirosantos@gmail.com. Gente, olha, ele abraçou. Ele abraçou todo mundo com essas redes sociais dele aqui. Quem quiser encontrar o Miro, que vai ficar Miro para mim, porque a história foi tão assim emocionante, Perfeito. que eu já tenho como amigo, Miro. Pode me considerar, claro. E assim, gente, foi assim uma tarde maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a você, Miro. Conte comigo. E a vocês. Aqui chega mais um fim de História com Conceição. E eu peço que vocês dêem um like, compartilhem e se inscreva. Tchau e até o próximo.